Olá, tudo bom? Aqui quem fala com você é o Everton. E se você está vendo esse vídeo é porque certamente você comprou essa planilha por algum motivo, né? Você pode ser o personal trainer, ou está já há um tempo no mercado, ou está começando agora e quer apresentar melhor o seu trabalho, né? Vou me apresentar, como já disse, meu nome é Everton. Eu sou formado em Educação Física, tenho especialidade em treinamento de força, né, musculação, pela Universidade Federal de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Tenho especialidade também em pós-graduação em Medicina Esportiva, dentre outros diversos cursos de aperfeiçoamento que eu fiz na área. Trabalho como personal trainer, sou coordenador em um estúdio de personal trainer, então resolvi criar essa planilha. Essa planilha foi criada exatamente para atender a demanda do profissional de educação física, porque muitas vezes nós deparamos com diversos aplicativos ou até mesmo softwares para programa, e muitas vezes eles são muito caros, e além do fato de ser caro, ele às vezes não atende a demanda que a gente precisa, porque eles já são estruturados da forma que eles julgaram melhor, e nem sei se pode-se dizer o melhor, porque eu mesmo no meu computador aqui eu tenho pelo menos 2, 3 softwares de computador assim para fazer avaliação, fazer tudo, mas hoje eu uso essa planilha que eu desenvolvi no Excel. É uma planilha de Excel, então não é um software, funciona parecido como um software, mas é um Excel, então ela é toda elaborada dentro do Excel. O Excel é um produto da Microsoft inteligentíssimo, tem muitas fórmulas nele e tudo, então ele atende perfeitamente. Hoje eu uso somente essa do Excel. A apresentação ficou melhor para os meus alunos e tudo, então eu vou compartilhar o uso dela, e esse vídeo eu estou fazendo justamente para mostrar como é que usa a planilha, para vocês terem o maior aproveitamento dessa planilha. E como eu já disse nos meus anúncios e tudo, caso você perceba que tem a necessidade de acrescentar mais alguma coisa nessa sua planilha, é só manda que eu coloco. Por exemplo, eu tinha no início, mas depois tirei, foi teste de força. Teste de força é flexão de braço e teste abdominal. Então assim, eu tinha esse teste, mas não estava sendo muito usado, também tem N motivos, mas esse daqui é o que eu mais uso com meus alunos. Então, mas se você acha necessidade, eu preciso de uma informação assim a mais ou tal, é só enviar. Assim como eu peço também que me envie críticas, sugestões, coisas para melhorar a planilha. Sempre uma crítica, seja ela construtiva ou uma crítica propriamente negativa, é bem-vinda, porque isso faz a gente melhorar o nosso trabalho. E também, se você der alguma ideia que possa melhorar a planilha, mande. E assim que essa ideia for incorporada, você receberá a planilha já com essa nova ideia. Por exemplo, acho legal acrescentar isso na planilha que fica melhor e tal. É uma informação, é mais uma informação para o nosso trabalho, para qualificar a nossa prescrição de treino e tudo. Então é só me mandar que eu refaça a planilha e te envio essa planilha já com essas novas ideias. Então vamos começar. A planilha, como eu disse já, né, ela é feita no Excel. Então quando você abrir o Excel, ela vai estar assim. Você percebeu que eu deixei ela assim para ela até parecer um software e tudo, para ficar bacaninha, bonitinha, até mesmo fácil de mexer, para não ficar aquela chatice de ter que ir ali, ter que ir aqui. Então é para ela ficar de uma forma fácil de mexer. Então logo na página principal que ela vai abrir, ela vai estar aqui, ó, sua logo, onde você, ao adquirir essa planilha, você vai mandar a sua logo, eu vou colocar aqui para ficar com a sua cara, personalizado do seu jeito. Então esse é o nosso menu inicial. Tem esses botões de comandos que nos levam até cada planilha onde está determinada avaliação. E lembrando sempre, gente, que é um programa de Excel. Então, por exemplo, se eu estiver lá em Parquet, fechar o meu programa, colocar para fechar aqui o Excel e colocar salvar, quando eu abrir de novo essa planilha, ela vai estar lá em Parquet. Então, ou seja, sempre que você for fechar, eu pelo menos faço isso. Volto em menu e fecho em menu. Outro detalhe, quando você for salvar também a sua planilha, eu estou falando isso no início, mas vou repetir no final, sempre coloque salvar como. Por quê? Se a gente está colocando um aluno novato agora, se eu colocar salvar, vai estar sempre salvando em cima um do outro, porque é uma planilha de Excel e não vai estar salvando como novo, certo?
Mais pra frente eu pretendo fazer isso, colocar para salvar como já, tudo, mas é uma coisa que demanda um pouco mais de trabalho e a gente vai aprimorando a planilha com a medida do tempo, né? A gente vai vendo as necessidades e tudo. Mas então sempre lembrar de salvar como, para sempre essa planilha sua ficar com todos os dados em brancos. Assim você pode digitar e colocar um novo aluno a cada vez. Então você sempre coloca um salvar como, certo? Então vamos lá. Então aqui como é que eu vou fazer para vocês entenderem essa planilha? Eu vou simular uma avaliação de um aluno X e vou mostrando como é que ela vai funcionar cada dado. Como eu falei, a planilha é bloqueada, então você não vai conseguir. Aqui eu estou tentando clicar, ah lá, tá vendo? Ela dá erro, porque ela é uma planilha bloqueada. Por que eu bloqueei a planilha? Para evitar que algumas fórmulas sejam apagadas, porque às vezes tem uma fórmula lá, se a planilha for desbloqueada, você pode acabar clicando sem querer, em vez de deletar uma informação do seu aluno, deleta uma fórmula, apaga todo o programa e vai ficar ruim, vai dar trabalho. Eu não acredito que dê tanto trabalho, porque como você vai receber a planilha por e-mail, é só você baixar ela de novo. Mas aí sempre poderia acontecer isso, e ficaria chato. Então a planilha é bloqueada justamente para ela funcionar perfeitamente. Eu particularmente gosto de fazer uma coisa com ela. Acho que também fica melhor para vocês. Sempre aqui, ó, quando você abre o Excel, eu estou usando a versão do Excel 2010. Mas acredito eu que todas as versões do Excel tenham essa opção. Que é o que? Você vem na do 2010, você vem em exibição. No canto aqui esquerdo, superior esquerdo, tem tela inteira. E clica em tela inteira, porque ele vai apresentar assim. Eu acho que fica muito melhor de mexer com ele assim. Já que eu tenho os botões de comando, vocês perceberam que não tem a guia aqui embaixo, né? Porque é tudo pelo botão de comando, certo? Lembrando que se você também estiver trabalhando nele assim e fechar ele assim, quando você abrir de novo, ele vai abrir em tela cheia. Eu não acho ruim, para mim até prefiro, eu já até deixo, tem uma versão já que ela já é programada para abrir em tela cheia. Mas se você quiser sair, é só apertar o ESC. Apertou o ESC, ele sai do modo tela cheia, certo? Então vamos começar com a nossa avaliação. Então vamos lá. Primeiro que a gente vem, igual aqui é o cadastro. Então não precisa preocupar que ela está bloqueada, ela vai vir cadastro. Então já cai direto. Outra coisa, vocês vão perceber que em todas as planilhas vai ter todos os botões de comando, exceto o do local que você está. Igual aqui, eu estou menu, eu tenho os outros, parquet, anamnésica, professor corporal, e não tenho o do menu. Por quê? Eu estou no menu, então não preciso de um botão para me levar para o menu, para o cadastro, desculpa, se eu estou no cadastro, né? Então vamos começar aqui no cadastro. Então como eu falei, ó, todas as planilhas são bloqueadas. Então você vai ver que aqui eu só consigo mexer nesses dados. Vamos fazer um aluno aqui. Nós vamos fazer aqui então simular um aluno, certo? Esse aluno nós vamos chamar de aluno exemplo, porque para não colocar nenhum dado real, então nós vamos colocar os dados fictícios. Opa. Aluno exemplo, beleza. Vou colocar a data de nascimento dele, vamos colocar como nós já entramos. Vamos colocar 2015, porque ninguém pode dar algum erro na hora da avaliação. Então vou colocar hoje, vou colocar uma data aqui, 8, porque é meu número da sorte, então vou acabar colocando 8. Então vou colocar 8/8 de 88. Beleza. Sexo. Aqui no sexo vocês vão ver que quando você clicar, você não precisa, se você apertar para o lado já vai aparecer essa opção, mas você vai ter que vir aqui, ó, aparece uma setinha para o lado. Setinha para o lado, você vai clicar e vai selecionar se é masculino ou feminino. Esse aqui é um campo muito importante, porque lá na frente você vai ver que precisa desse campo na hora da composição corporal. Então, evitar, não deixar de marcar esse dado aqui, tá? CPF da pessoa, porque é bom a gente ter os cadastros tudo da pessoa. CPF, então a gente sabe que o CPF, eles são 11 números, né? Então eu vou colocar tudo zero aqui para não colocar nenhum dado. São 11 números. Então você pode digitar os 11 números direto. Quando você der Enter ou pular para a próxima célula, você vai ver que ele já vai cair no formato que é o formato de CPF. Então aqui eu vou colocar um meu endereço, colocar o bairro, meu bairro, e CEP é a mesma coisa do CPF, só que no CEP agora a gente sabe que são 8 números, né? Então eu vou colocar aqui 8 números, ele já cai no formato de CEP. Cidade, vou colocar minha cidade,
Estado, eu estou em Minas Gerais. Minha cidade é Belo Horizonte. Telefone. Telefone também é a mesma coisa. O telefone, eles são 8 números. Porém, é sempre bom a gente deixar o DDD. Por exemplo, eu tenho aluno que ele é do interior. Então, o número dele é do interior. Então, às vezes, é bom deixar. Então, mas é a mesma coisa. Pode colocar direto os 10 números. Que é os 2 do DDD. 4 do prefixo. E os outros 4. Você vai ver que já cai no formato também. DDD entre parênteses. E o formato já para o telefone já ficar certinho e facilitar a leitura. Que eu vou colocar meu e-mail @email.com. Beleza, aqui ficou assim. Tem gente que eu pelo menos gosto de fazer assim. Antes, quando eu vou iniciar a planilha, eu já venho e já faço uma cópia. Pego minha planilha inicial, faço cópia e faço lá novo aluno. Mas isso quando eu já sei que eu vou ter um aluno que vai fazer uma avaliação comigo, um aluno de personal. Mas, por exemplo, lá no estúdio não dá pra gente fazer assim, porque chega um aluno, agenda de manhã para de noite. Então a gente vem e salva como. Mas quando você começa a planilha, eu já pego ela e já coloco salvar como e o nome do aluno. Colocou para salvar como e o nome do aluno, é bom, claro que se você não tiver no modo tela cheia, cada etapa que você for fazendo, vai dando uma salvada. Mas isso não é tão necessário. Isso é só para você não perder. Às vezes, sei lá, dá um pico de luz, você perde seus dados, tudo. É só para não acontecer, correr isso acontecer isso mesmo. Mas no mais, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nossa avaliação. Então, preenche todo o cadastro. Você vê que ela é uma planilha também muito inteligente, que além de tudo, ela já vai levando essas fórmulas, esses dados, para as demais planilhas que têm a necessidade dessas informações. Então, agora nós vamos partir para o Parquet. Então, vamos para o Parquet. Como eu falei, como é uma planilha de Excel, você vai perceber que ela aparece sempre assim na base. Por que na base? Porque toda hora a gente tem que vir no menu aqui embaixo, clicar no menu para em algum lugar. Então o Excel ele sempre abre aonde foi o último clique nosso. Então você vai ver que ele sempre vai estar abrindo assim na base inferior. Mas é só vir aqui do lado e subir. Não é problema nenhum. Então aqui é o Parquet. O Parquet, como todo mundo já sabe, né, é aquela avaliação para ver se a pessoa está apta. Claro, uma avaliação bem superficial. Infelizmente a gente tem pessoas que acabam mentindo nessas avaliações, mas é para a gente ter uma segurança. Essa parte aqui também é uma parte que no final, igual vocês viram lá no menu, tem uma parte de imprimir relatório. Ela não está configurada para imprimir junto. Poderia colocar, acho que mas é bom você deixar ela assim, porque é uma parte que é bom o aluno assinar. Essas informações assim que precisa da informação do aluno, certamente, não é você que está medindo igual uma dobra cutânea, que é você que vai lá e afere. É bom que o aluno assine, porque ele tem que se responsabilizar pelo aquilo que ele está falando. Porque se ele mente para você aqui, como é que você vai ter uma segurança disso? Claro que a gente não está falando que as pessoas mentem tudo, mas acontece. Eu mesmo já peguei aluno que queria tanto começar e acabou, não vou falar nem mentir, omitindo uma informação. Então vamos começar aqui com o Parquet, né? Eu vou colocar X aonde eu vou marcar como resposta. Você pode colocar bolinha, traço, P, D, a letra do nome da pessoa, mas eu gosto de marcar como X, acho que fica melhor. Então eu vou marcar todos como X. Opa. Marcar como X. Só vir para baixo, X. Tô colocando então como se ele fosse uma pessoa que não tem nenhum problema, porque no caso do Parquet a gente sabe que se der uma resposta assim, às vezes, dependendo da resposta, claro, né, é bom ele procurar um médico. Então, no nosso caso o cara não é acima de 45 anos, não, ele não fuma, colocar diabético não, pai irmão não. Aí que igual eu falei, galera, é bom imprimir essa parte. Só que se a gente quer imprimir isso, tá em modo tela cheia. Eu acho assim, se acabou de responder, já vai imprimir então para o cara já assinar. Ou você pode fazer deixar algumas dessas impressas. Eu faço assim, deixo algumas dessas impressas e já deixo na minha mesa. O aluno chega, o cliente chega, ele já vai preencher, eu já dou ele ali, enquanto ele vai fazendo a repouso dele para aferir os batimentos, enquanto ele vai repousando, vai aparecer ele para preencher sentadinho ali e já assina para mim.
Mas se caso não acontecer, você pode fazer isso. Você vem, dá um ESC e vai na opção imprimir. Você na opção imprimir, vou até colocar aqui para você ver, que é o seguinte, imprimir. Não precisa se preocupar que aquelas opções, aquela barra de opções do menu, ela não vai aparecer na hora da sua impressão. Por que ela não vai aparecer? Porque a planilha já está toda configurada para imprimir só aquilo que precisa. Nada vai sair, uma parte, às vezes você vai ver que a planilha está maior e tudo, você vai ficar assim, ela vai imprimir uma parte na folha e uma outra parte na outra folha. Não, ela está configurada toda certinho para sair tudo numa folha só. Então pode imprimir à vontade. As outras partes, os outros campos, se vão for lá do menu, do cadastro, se quiser imprimir, pode imprimir tudo. Não acha necessidade, porque vocês vão ver lá no final por que não há necessidade. Mas igual aqui o parquet, legal se você imprimir para o aluno poder assinar, né? Então vamos voltar lá para a planilha. Então aqui, opa, esqueci a marcação aqui. Vamos voltar para o modo tela cheia. Tá, beleza. Eu gosto sempre de trabalhar no modo tela cheia, viu, gente? Então vocês vão perceber que eu sempre deixo no modo tela cheia. Então respondi tudo. Então já fizemos o cadastro e o parquet. Aí nós vamos para a anamnese. A anamnese é um campo também muito bacana. Igual eu falei, o Excel ele sempre abre na base inferior. Mas então nós vamos aqui no Excel, na nossa planilha. Então aqui é a anamnese. A anamnese é onde a pessoa vai falar algum histórico, né? Algum histórico dela, pregresso com atividade física, com algumas doenças, umas coisas assim, para também te dar uma segurança na hora de você for trabalhar. Então vamos começar aqui com o primeiro campo, é os objetivos em relação ao treinamento. E isso aqui é bacana, que vocês vão ver que lá pra frente ele mostra todos esses objetivos na hora que a gente for fazer a prescrição do treino, imprimir a folha de relatório dele. Então vamos supor, como era um homem, vamos colocar aqui que ele deseja uma hipertrofia e definição muscular, certo? Beleza, então. Então aí você responde os outros campos, por exemplo, doença na família nos últimos anos, se caso teve alguma doença grave, alguma coisa, possui alguma restrição, alguma prática de atividade física, seja ela por causa de lesão, tipo de alergia, porque hoje em dia é comum a pessoa ter tipo de alergia a algum remédio, aí a pessoa passa mal, você vai dar um remédio, ela é alérgica àquele remédio, então é bom você anotar isso tudo, né? Então, pratica alguma atividade, vamos colocar que ele já pratica, nós vamos colocar que ele pratica musculação, certo? E ele tinha uma frequência de 2 vezes na semana, tá? Então aqui nós já preenchemos essa parte também, com os objetivos, a história pregressa, e o que de histórico de alguma doença, alguma coisa assim, e o que ele já fazia de exercício. Então agora nós vamos pular por composição corporal, dando sequência na lentinha. Eu gosto de ir nessa ordem, mas se você quiser ir lá para perímetro e voltar para composição corporal, também não tem problema. Então nós vamos começar lá. Se o aluno ele é de 88, então ele tem 26 anos, certo? A data nós colocamos lá, ele era de agosto de 88, né? Então ele é um homem, 26 anos. Aí igual eu falei, se você perceber, tá aqui já masculino. Então essa parte aqui, ó, sexo, IMC e classificação, ela já responde automático, você não preenche esses dados, assim como o percentual de gordura. No início você percebe que o gráfico tá assim, parece estranho, umas bolinhas aqui e tudo, né? Mas é porque ele tá esperando, a planilha está esperando os dados serem inseridos. Então vamos colocar o peso aqui. Então vamos colocar que é uma pessoa que pesa 80 quilos, certo? E tem 1,80 m. Aqui nesse campo você coloca 1,80, porque é em metros e não em centímetros. Se colocar em centímetros, vai dar problema na hora da classificação lá, do MC. Vou até mostrar aqui, ó, se você colocar, se fosse em centímetros, né? Se você colocar 180 centímetros, olha lá, de cá lá para baixo, peso severo. Poxa, mas também ninguém tem um MC00, né? Por quê? Porque estava em centímetros. Aí, como a fórmula já está configurada, ele caiu, na verdade, para 180 metros. Então não pode colocar direto. Ninguém tem 180 metros, né? Então nós vamos colocar 1,80. Então já cai lá. Pré-obesidade, ele caiu com um MC de 24,7. Mas a gente sabe que o MC não pode ser uma variável analisada isoladamente, né? Claro que para muitas pessoas ela cabe, pessoas que não praticam atividade física, principalmente.
mas é uma variável que a gente tem que ter um certo cuidado. Nós já falar que a pessoa já está com pré-obesidade e tudo, mas é uma ferramenta muito importante. Então nós vamos lá fazer a medição das dobras. Então vamos imaginar que a pessoa, vamos deixar o cara não muito gordinho não, vamos colocar aqui a dobra subescapular 15, tricipital. Aí agora vocês já perceberam que o gráfico ele começa a aparecer. Por que ele começa a aparecer? Porque começou a inserir os dados. Então os dados na fórmula, ele já vai mostrando um gráfico em forma de pizza, separando o peso gordo, peso magro e o percentual de gordura. Então vamos lá, no tricipital 5, peitoral ele teve 7, axilar média 5, suprilíaca deu 10, abdominal 12, na coxa ele tinha um pouquinho a mais, 15. Beleza. Então aqui, galera, igual eu já falei, se você observar, ele estava lá no IMC com o IMC de 24,7, pré-obesidade. Mas o cara, na hora que você jogou na fórmula, ele deu um percentual de gordura de 9%. Como é que eu vou chamar um cara que tem 9% de gordura no corpo de pré-obeso? Então por isso que a gente tem que analisar em conjunto essas informações, certo? Porque então o IMC dele deu alto devido a uma massa muito alta, né? Então aqui você já pode perceber que em vermelho é o percentual de gordura, né? A gordura atual dele. Em amarelinho é o peso gordo, quantidade em quilos que ele tem de gordura. E em verde é o peso magro dele. Aí tá contando. Opa, peraí, tem uma informação aqui. Isso aí é outra coisa que estava ligada aqui no computador, tá, gente? Que é sempre assim, a gente vai gravar um vídeo, gravar algum tutorial, alguma coisa, as coisas começam a aparecer justo nesse momento. Então, voltando lá. Então, o verde e o peso magro. Você vai observar, igual eu falei no início, que a informação lá do cadastro é importante. Por que ela é importante? É igual aqui na hora. Porque na hora do sexo aqui masculino, aqui a gente está usando o protocolo, igual vocês podem ver no campo superior aqui, que é o protocolo do Pollock-Jackson 7 dobras. Esse protocolo, ele é uma equação, assim como os outros protocolos que nós conhecemos, são todos à base de equações, né? São equações de regressões, e ele leva em consideração o gênero. Então é diferente, ele tem uma equação para mulher e uma equação para homem. Então se for mulher, esses valores dariam diferente. Provavelmente esses mesmos resultados, se fosse uma mulher de 80 kg, 1,80 m, com essas mesmas dobras, iria dar alguma variação, porque mulher tem um acúmulo de gordura maior no corpo humano, certo? Então certamente ela não teria 9% de gordura, daria um pouco a mais. Então se você esquecer de preencher aquele campo, a fórmula vai dar algum erro. Ou você pode estar, a planilha está fazendo cálculo de mulher e você está avaliando um homem, ou ao contrário, certo? Mesma coisa com a idade, porque também a idade leva em consideração na hora da equação. Então se você não preencher o campo idade, vai dar algum erro. Por quê? Porque a gente sabe também que com o passar do tempo a gente tem um maior acúmulo de gordura no corpo, né? Então beleza, então nós viemos aqui e preenchemos a nossa planilha de composição corporal. Ótimo, então ela já está preenchidinha, nós vamos passar para o próximo passo, que seria perímetros.